Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir o nosso culto das 18h30. Chame o seu familiar e vamos nesta noite cultuar a Deus na crise. Este é o propósito desta igreja. Nós assumimos este propósito como Igreja de Jesus Cristo, de não deixá-lo de cultuá-lo, não deixar de adorá-lo, de buscar a sua face. Então vamos nesta noite, mais uma vez, adorar a Deus, buscar a sua face, bendizer o seu santo nome. Curve a sua cabeça. Desculpe-me, tudo é novo para nós aqui, né? Para mim, principalmente, tudo isso é muito novo, estou me adaptando. Confesso que ainda não consegui me adaptar, mas aos poucos nós vamos chegar lá. Abra sua Bíblia no Salmo de número 92. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende, e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos meus inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Curve a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado, estamos mais uma vez reunidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, para glorificarmos o teu nome. Como já falamos, assumimos um compromisso com o Senhor, de mesmo que estejamos separados, não estamos dispersos. E iremos, ó Deus, buscar e louvar a tua face. Recebe, Senhor, este culto que estaremos oferecendo a ti, os louvores, a ministração da palavra. Que o Senhor visite os corações aflitos, os corações angustiados, aqueles que estão abatidos, desanimados. Que o Senhor visite esses corações e renove a fé do teu povo, renove, ó Deus, as forças do teu povo, pois nós esperamos em ti. Nós sabemos, Senhor, que nossas vidas estão nas tuas mãos e que o Senhor é o Deus soberano. Alegra o teu povo nesta noite, Senhor. Enche os tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafael Novarini vai estar conosco nesta noite. Vai estar ministrando os louvores. E vamos
louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Como é bom estar aqui e poder adorar a Deus junto com você que está em casa agora. Você que está aí, compartilhe essa live do YouTube com a sua família, para que a palavra de Deus, daqui a pouco o pastor Melo vai trazer a palavra, ela possa alcançar vidas, em nome de Jesus, nessa noite. E que o reino do Senhor esteja sobre a nossa vida. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Diga isso! Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Peça a Ele, igreja. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é nos céus. Você aí na tua casa, onde você estiver, adore ao Senhor e declare isso. Venha o teu reino sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Declare sobre o Brasil, sobre o mundo. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos
o centro de todas as coisas, Senhor. Tu és o centro de todas as coisas. E que em nosso coração o Senhor seja o centro, Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós imploramos a tua misericórdia, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre o Brasil, Senhor. Vem sobre toda a terra, Deus, e tenha misericórdia de nós. Aleluia. Declare, igreja. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, o início e o fim. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Declare, Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Tu és Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, o início e o fim. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Declare isso a Ele. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Tu és Senhor. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Oh, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, oh, Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, declare que em meu coração cante, que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo. Declare isso, igreja. Declare todo o meu ser. Mostre quem tu, que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu, e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Toda a igreja do Senhor cante, Jesus é o centro. Jesus é o centro de sua igreja. Aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Você crê no que você está cantando? Um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Oh, Jesus, diga o nome dele. Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, diga o nome do teu Salvador, diga o nome do Rei dos Reis. Jesus, Jesus, oh, Jesus.
exaltamos, Deus, te adoramos, Senhor, te glorificamos, Senhor, e confiamos em Ti. Uns confiam em carros, Senhor, outros confiam em cavalos, porém nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Talvez esse seja um momento, talvez não, tenho certeza que esse seja um momento muito difícil na tua vida, muito difícil na vida da tua família. Talvez você tenha gente internada, gente passando por dificuldade muito grande. Você está passando por todas as dificuldades da tua vida. Confia, querido, porque tudo já vai passar. Cante essa canção e creia no que você está cantando. Confia, calma a tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Declare isso, confia. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de lutar. Tua dor regará, tu tornará a esperança e um bom futuro. Não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Creia nisso, igreja. Creia que o Senhor é contigo. Confia, tudo já vai passar. Declare, confia. Confia, calma a tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Oh, oh, oh. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará, tua fé. Declare isso. Confia, pois o Senhor é contigo. Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro. Não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Onde você estiver, querido, declare isso. Não pare de adorar. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Não pare de lutar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Ele é contigo. Declare. Confia, pois o Senhor, Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro. Não pare de acreditar. Todos juntos, declare, confia. Confia, pois o Senhor, Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro. Não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Oh, meu Deus, declare. O meu Deus nunca me deixará. Para terminar, declare: o meu Deus nunca me deixará. Creia nisso, querido. Deus abençoe a sua vida.
Curva a sua cabeça, vamos orar nesta noite. Minha oração nesta noite por você é que a sua fé não venha esmorecer. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de angústia, dias, ó Deus, de incertezas, mas nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, ajude o Teu povo a prosseguir. Ajude aqueles que confiam em Ti a não esmorecer na sua fé, mas confiarmos em Ti em todo o tempo, entregarmos a Ti as nossas angústias, as nossas lágrimas, as nossas incertezas, ó Deus, os nossos questionamentos. Que o Teu povo creia em Ti, Senhor Jesus. Que o Teu povo coloque toda a esperança em Ti, pois aqueles que confiam em Ti jamais serão frustrados. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos nesta noite, ó Deus vivo, Deus presente, Deus fiel e Deus justo. Toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração seja para Ti, Senhor. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos conseguindo transmitir o nosso culto pelo canal do YouTube. Certamente você que acessou está conseguindo nos assistir, né? Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Você está conseguindo nos assistir. É difícil às vezes para nós, que não estamos acostumados com isso, não ver a pessoa, não ver a reação, mas estamos chegando lá, pelo menos conseguimos fazer essa transmissão agora à noite. Mesmo com a igreja fechada, nós temos alguns anúncios, né? Não se esqueça que segunda, quarta e sexta, nós temos um compromisso, um propósito de orarmos de 19 às 20 horas. 1 hora de oração na sua casa, junto com a sua família. E eu tenho estado aqui na igreja nesses dias. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo gabinete, atendendo pessoas, socorrendo pessoas, né? Indo a obra que nós estamos realizando no sítio da igreja, estamos tentando fazer as coisas que estão ao nosso alcance para fazer. Então, essa semana será uma semana também de trabalho. Eu tenho pedido à igreja, os irmãos, que enviem os seus pedidos de oração. Envie os seus pedidos de oração para o meu WhatsApp. Envie as suas orações. Eu tenho pedido que nesses dias, segunda, quarta, sexta, você envie a sua oração. E o que eu faço? Eu estou aqui na igreja orando, eu coloco as suas orações. É como se a gente estivéssemos ali juntos e colocando diante de Deus as nossas orações. E isso tem particularmente me ajudado, irmãos. Ouvir a voz dos irmãos, os vídeos que os irmãos têm enviado dos seus filhos, porque a saudade no nosso coração de estarmos juntos, nós que somos uma igreja que valorizamos a comunhão, que investimos tanto na comunhão, temos sentido muito esse afastamento. Mas esse afastamento é por um tempo breve. Nós estamos afastados, mas não estamos dispersos. Então, eu peço a você que fique ligado, que nos atenda. Nós estamos, um pessoal da plenidade, dando assistência aos idosos, pessoal da juventude dando assistência aos jovens, pessoal dos músicos. O que você precisar, fale conosco, envie uma mensagem para nós.
Essa semana é a semana da Páscoa e nós vamos estar enviando, amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou estar enviando um roteiro da Páscoa, da semana da Páscoa. São passagens bíblicas, são meditações que você vai fazer dentro dessas passagens, falando desse momento da Páscoa. Nós não vamos deixar de celebrar a Páscoa. Aliás, o pessoal da Escola Bíblica Infantil está aí se mobilizando, né, para fazer o trabalho junto com as crianças, mesmo à distância. Também o pessoal da Escola Bíblica para Adultos, a EBD, também está se organizando para transmitir a Escola Bíblica Dominical. Eu creio que eles vão chegar lá nessa semana, né, pastor? Agora, com essa ferramenta, a gente tendo um canal, vai ser possível nós transmitirmos a escola bíblica. Essa semana, alguns irmãos fizeram aniversário, né? A Eliana, nossa irmã, fez aniversário. Ela é irmã da nossa irmã Zeni, né? Também a irmã Ivone. Irmã Ivone fez aniversário. Parabéns, irmã Ivone. Parabéns, irmã Eliane. Parabéns, o Vitor, né, que também fez aniversário no dia 2. E a Júlia. A Júlia também fez aniversário, irmã, é filha da nossa irmã Úrsula. Se eu esqueci de alguém, nós estamos nos organizando nisso também, né? Carolina Assis também fez aniversário, parabéns, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e fortaleça a vida de vocês, a vida de cada um desses irmãos que estão fazendo aniversário. Eu falei de manhã e, mais uma vez, eu quero agradecer aos irmãos por sua fidelidade. Eu jamais falaria deste assunto em redes sociais, nunca falei, mas o momento requer de nós isso. E não é fácil para nós falarmos disso, aqueles que nos conhecem, como nós tratamos essa questão de dízimos e ofertas na igreja. Mas minha palavra é de agradecimento. Muito obrigado, você que tem sido fiel. Hoje um irmão me ligou, eu sei que esse irmão está passando por uma batalha, ele é profissional liberal, é autônomo. Pastor, estou com o meu dízimo, posso levar aí na igreja? O senhor está na igreja? Eu falei, não, meu filho, já estou em casa. Posso levar na sua casa? E ele foi levar. Quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, que não se esqueceram de nós, né? A gente continua com algumas coisas. Essa semana é uma semana decisiva, é a semana dos maiores encargos, dos salários de funcionários. Deus haverá de nos ajudar. Mas eu quero agradecer por aqueles irmãos, irmãs, gente fiel, que sempre participou desta igreja, nesses 25 anos. Esse ano, em novembro, nós vamos fazer 25 anos que estamos neste local. 25 anos que deixamos uma igreja pronta e viemos para cá, um galpão velho, e começamos o trabalho de construção, e Deus nos deu a oportunidade de abrir outras igrejas, abençoar outros ministérios. É isso. Eu tenho falado e vou reafirmar. Esses são dias de nós dividirmos o pão. Nós estamos preparados para ajudar, já temos ajudado algumas famílias que estão nos solicitando, precisando de cestas básicas. Nós estamos preparados para ajudar aqueles que precisarem e aqueles que pedirem a nossa ajuda. Deus haverá de nos ajudar a ajudar também essas pessoas.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 2. Mateus, capítulo 3, versículo de número 2. Versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado, temos a oportunidade de ministrar a Tua palavra nesta noite. E nós somos apenas instrumentos, somos apenas vasos de barro. É o Senhor que visita os lares e os corações nesta noite e faz esta obra de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, que Ele se revele a nós e que o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muitos estão se perguntando: que dias são esses que nós estamos vivendo? Será que nós estamos no fim? Não. Eu creio que não. Ainda não é um fim. Talvez seja, como Jesus falou, o princípio das dores, mas não o fim. Então, se não é o fim, que tempos são esses que nós estamos vivendo? Tempos difíceis, tempos de morte, tempos de angústia, de crise. Que tempos são esses? Na minha visão, esse tempo ainda é um tempo de oportunidades que Deus está proporcionando ao homem, à humanidade. Na minha visão, este é um tempo de arrependimento. Um tempo de arrependimento. Oportunidade de reconhecermos nossas fraquezas, confessarmos os nossos pecados e entendermos que nós necessitamos de Deus. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. A sua mensagem era uma mensagem em que chamava o povo ao arrependimento e também a produzir frutos de arrependimento. A mensagem de João Batista não era só para as pessoas se arrependerem, mas para que elas se arrependessem e produzissem frutos de arrependimento. Mas o que significa? Que arrependimento é esse que a Bíblia requer de nós, que Deus requer de nós neste momento? Arrependimento, a Bíblia nos diz que é uma mudança de direção. Arrependimento exige transformação, traz para nós um novo rumo de vida, novas atitudes. Aqueles que permanecem no erro, mesmo que se desmanchem em lágrimas, se não se arrependerem, de fato, isso só serão lágrimas, não se converterá em frutos, em atitudes. Eu confesso que antes de acontecer toda essa situação que nós estamos vivenciando, e você também pode constatar isso, arrependimento não estava nos nossos púlpitos contemporâneos.
era mais fácil entreter o povo, entreter os pecadores. O povo estava sendo chamado para ficar rico, para ter todos os seus desejos realizados, e não sendo chamado ao arrependimento. Todo mundo tinha que estar feliz, mesmo que estivesse caminhando para a morte. Mesmo que estivesse caminhando para a morte. Irmãos, é tempo de arrependimento. E o arrependimento, se você estiver perguntando o que é o arrependimento ele mexe com 3 áreas da nossa vida. O arrependimento verdadeiro, ele mexe com 3 áreas da nossa vida. Primeiro, ele mexe com a razão, porque arrependimento genuíno significa mudar de mente, mudar a sua mentalidade, trazer uma nova luz para a sua mente. É você ter um novo entendimento da vida e dos valores que governam a vida que Deus quer para nós. Então, uma pessoa arrependida, ela compreende que o pecado, ele é imensamente maligno, ele é uma rebeldia contra Deus. Então, quando a pessoa entende isso, ela não foge somente das consequências do pecado, ela foge do pecado em si. Aqueles que se deleitam no pecado e se alegram nos prazeres da carne, mesmo que derramem lágrimas amargas quando recebem o merecido salário do pecado, não demonstram genuíno arrependimento. Então, os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade na sua vida. Aquele que recebeu a luz de Jesus nas suas trevas, na sua mente. É a convicção do pecado no coração. É a consciência de que o pecado nos afasta de Deus e que o pecado é o maior dos males. Mas a nossa sociedade sem pecado, que diz que não existe pecado, que tudo é permitido ao homem, que isso é história de pastor, de igreja, para prender as pessoas, agora está vivendo as consequências da falta do arrependimento. Então, o arrependimento mexe com a nossa razão, nos faz conscientes, nos faz enxergar, de fato, o quanto o pecado é horrível, o quanto ele nos afasta de Deus, o quanto ele nos tira da presença de Deus, de estarmos diante de Deus. Então, a primeira coisa é esta, que o arrependimento verdadeiro traz. Segundo, mexe com as nossas emoções. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, abra lá, por favor, a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, o versículo 10, é o 9 e o 10. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento significa sentir tristeza,
segundo Deus pelo pecado. Sentir tristeza, segundo Deus, pelo pecado. É demonstrar um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. E agora é uma busca para se afastar cada vez mais do pecado e viver uma vida que agrade a esse Deus. Porque o pecado é algo abominável aos olhos daquele que é santo, que é puro. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a tristeza segundo Deus, ela não produz a morte, produz a vida. A tristeza segundo Deus leva o homem às veredas da salvação, não para o abismo da condenação. Quando Deus mostra o nosso pecado, a tristeza vem, mas para nos levar ao arrependimento. Já a tristeza do mundo, não. A tristeza do mundo esmaga a nossa alma. A tristeza do mundo atormenta e mata. A tristeza do mundo produz culpa e remorso, mas não alivia a consciência. A tristeza segundo Deus, não. A tristeza segundo Deus abre a ferida, mas também cura a ferida. A tristeza segundo Deus nos convence do pecado, mas também nos conduz à fonte de perdão, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a tristeza segundo Deus. Então, arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é o choro pelo pecado. Esse choro, segundo Deus, nos conduz à vida, a entender quem nós somos, pecadores, necessitados da graça de Deus. Irmãos, vamos botar as coisas aqui em pratos limpos. O mundo estava muito arrogante. A soberba do homem. Mas ainda é tempo de arrependimento. Aqueles que se arrependem, eles choram não porque foram fragados no seu pecado, não porque estão sofrendo as consequências do seu erro, porque entende que o pecado é um mal aos olhos de Deus. O pecado é um mal aos olhos de Deus. Por isso, o homem, aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, há um choro, mas um choro por isso, por ter estado distante de Deus por tanto tempo, por não ter reconhecido esta graça e este amor de Deus há mais tempo. Deus me chamou com 18 para 19 anos de idade. Quando eu conheci este Senhor, quando Ele se revelou a mim, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu lamentava, por que eu não tinha conhecido esse Deus há mais tempo? Eu só tinha apenas 18 para 19 anos. Eu invejava os meus irmãos que nasceram na igreja, que eram crentes desde menino. Eu me perguntava por que eu não comecei desde cedo. Mas o importante foi que Deus me chamou, que a sua misericórdia me alcançou. Então, o verdadeiro arrependimento mexe também com as nossas emoções. O verdadeiro arrependimento mexe com a nossa vontade. Arrependimento significa dar meia volta, significa mudar de direção, significa adotar um novo comportamento. Não é você se arrepender e se arrepender e se arrepender. É você se arrepender e dar frutos de arrependimento. Então, aqueles que se arrependem verdadeiramente não vivem mais na prática do pecado. Há uma mudança aí nas suas vontades. Não são mais escravos do pecado.
não vivem mais sobre a influência do pecado, porque o seu coração se volta para Deus. O apóstolo João, ele deixou isso muito claro na sua primeira carta. Em 1 João 3, versículo 6, ele vai dizer para nós o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. João está dizendo isso para nós. Aquele que conheceu, que teve um encontro com Jesus, não vive mais na prática do pecado. Os meus amigos me perguntavam: agora você não pode mais isso, né? Agora você não pode mais aquilo, agora você não pode fazer mais esta coisa, porque agora você é crente. Eu dizia: não é assim, não é porque eu não posso, é porque agora eu não quero. A minha vontade não é mais esta, não é mais o pecado. O que eu quero agora é agradar a Deus. Então, arrependimento significa abandonar o pecado e agora se alegrar em Deus, se alegrar na santidade de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Essa semana mesmo eu estava perguntando ao Senhor, se Ele não tivesse me alcançado, o que seria da minha vida? A gente passa a se alegrar nas coisas de Deus, a viver as coisas de Deus, a buscar o reino de Deus. A gente deixa as trevas, e a Bíblia diz isso, que nós somos transportados das trevas para o reino da luz. Colossenses 1,13 deixa isso bem claro, que nós fomos tirados do reino das trevas e agora para o reino da luz. Arrependimento, mais do que sentimento, são atitudes, meus irmãos. Não é somente aquilo que falamos, mas é aquilo que fazemos. Não é um discurso apenas diante dos homens, mas é uma mudança de vida diante de Deus. Foi isso que aconteceu na vida deste homem em Lucas 19. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 8 e versículo 10. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Uma mudança de vontade, irmãos. Eu fiquei muito triste quando vi o testemunho de um artista famoso, e quando ele foi perguntado: você se arrepende do que fez na sua antiga vida, já que agora você é crente? Ele respondeu: eu não me arrependo de nada, aquela foi uma fase da minha vida, e hoje eu estou vivendo outra fase. Não se arrependeu, porque quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos que pecamos contra Deus. Então, meus irmãos, arrependimento é uma mudança de vontade, não é um desempenho teatral para a gente impressionar as pessoas, mas é um quebrantamento sincero diante de Deus. É mais do que rasgar as vestes, como os judeus faziam, é rasgar o coração. É tempo de arrependimento. Deus está dando à humanidade
E a você que está ouvindo esta palavra, que está acompanhando esta palavra, Ele está dando a você a oportunidade de arrependimento, de se converter dos seus maus caminhos, de abrir o seu coração para Jesus e entregar a sua vida a Ele. Ainda é tempo de arrependimento. A graça de Deus ainda está sobre nós e sobre a humanidade. Arrependimento é a manchete do Evangelho. É a porta de entrada para o reino de Deus. Sem arrependimento, não há como nós entrarmos no reino de Deus. Quando o apóstolo Pedro terminou o seu discurso em Atos, capítulo 2, no versículo de número 38, quando ele terminou, no versículo 37, diz assim: quando ouviram isso, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, eles ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meu irmão, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, Deus quer derramar sobre você o seu Espírito Santo, a alegria da salvação. Mas importa que você olhe para a sua vida e entenda que você necessita dele, que você necessita se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. O que são esses dias? Dias de juízo? Na minha visão, no meu entendimento, são dias de arrependimento. O juízo de Deus é muito maior, é muito severo. Os profetas falam do grande e terrível dia do Senhor, e nós não estamos vivendo esse grande e terrível dia. Apesar de toda essa situação que nós nos encontramos, mas nós estamos vivendo dias de arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Você pode fazer isso agora aí no seu quarto. Dobrar os seus joelhos. Confessar os seus pecados. Abrir o seu coração para Jesus. E se você fizer isso, sinceramente, buscando de fato uma mudança de vida, Ele estará aí com você e Ele perdoará os seus pecados. Vamos orar. Curve a sua cabeça neste momento. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós cremos, Senhor, que esse não é ainda um tempo de juízo. Pode ser os princípios das dores, mas o que nós cremos, que este é um tempo de arrependimento. Tempo, ó Deus, para confessarmos os nossos pecados. Tempo, ó Deus, para reconhecer que somos pecadores e que muitos de nós estávamos distantes de Deus. Muitos estavam brincando de ser crentes. Muitos estavam achando que poderiam, domingo, estar na igreja pela manhã e depois estar no mundo com as coisas do mundo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, visita, ó Deus, cada um que nesta noite
sinceramente, reconhece que é um pecador e que necessita da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Senhor, que haja arrependimento, que os filhos venham se arrepender, que os esposos venham se arrepender, que as esposas venham se arrepender, que os pais venham se arrepender dos seus pecados. Perdoa, Senhor, os pecados da igreja e os pecados desta nação, pois nós sabemos que quando há arrependimento verdadeiro, o Senhor nos restaura. O Senhor nos dá, como disse Pedro, o seu Espírito Santo. Louvamos o teu nome, Senhor, e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Temos uma canção? Meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te de
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos, ó Deus, pela igreja, pela nossa nação, pela nossa família. Guarda, Senhor, o teu povo. Livra, Senhor, de todo mal. Senhor, há irmãos precisando de um milagre. Faz, ó Deus, um milagre. Que essa semana seja uma semana de milagres na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Faz um milagre na vida do nosso diácono Wellington. Estende tuas mãos sobre ele, ó Deus, nós te pedimos. Teu consolo, Senhor, que a tua graça sejam com todos durante esta semana. E, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja com cada um. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, uma boa semana. Deus abençoe você e toda a sua casa. Terça-feira, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe.